Oi gente, eu sou a Sandra Oséias, hoje estou aqui no canal Os Chef e nós vamos fazer uma receita de sequilhos com castanha do Brasil e vamos usar chocolate genuíno na nossa massa. Pega o caderninho aí de receitas para a gente poder começar a nossa massa. É uma massa muito fácil de fazer, derrete na boca e a gente pode usar em várias ocasiões, né? Podemos vender elas em saquinhos por gramas, podemos colocar em potes bonitos, vidros que a gente pode presentear agora. Estamos chegando aí no Dia das Mães, é uma boa época para a gente poder fazer, tá bom? Então vamos lá começar a nossa receita? Bem fácil, tá? Hoje nós vamos fazer os biscoitos. Nesses biscoitos, hoje eu estou usando castanha do Brasil. Você pode usar a castanha que você quiser trabalhar. E você pode também usar o cacau ou os chocolates em pó dentro da massa, tá? Então, no caso da Genuine, a gente tem o chocolate 50%, o chocolate 33% e o 100% que não tem açúcar, tá bom? Então, a gente pode trabalhar com o chocolate dentro da massa. E não precisa mexer na nossa massa, no caso de você trabalhar com os chocolates em pó, não vai trocar nada, não vai tirar nada dessa massa. E depois, no final, a gente vai fazer uns banhos com a cobertura. Então, é importante, gente, uma cobertura, quando vocês não conhecem, sempre provar ela finalizada num banho de um doce, porque ela é uma cobertura boa quando você tem ela na finalização macia, tá? Então, ela sempre tem que ser macia para você sentir que é um chocolate saboroso, tá bom? Então, vamos começar a nossa massa, que depois a gente vai ver os chocolates, tá? Vamos lá, gente. Então, olha, vou usar uma batedeira. Se você não tiver uma batedeira planetária, pode ser qualquer outra batedeira, tá? Eu tenho aqui 100 gramas de manteiga e aqui nesse caso eu vou usar a manteiga mesmo, tá bom? Tô usando aqui a manteiga com sal. Então, a massa, ela teria na nossa receita uma pitada de sal. Como eu estou usando uma manteiga com sal, eu tiro essa pitada de sal lá que a gente tinha, tá? Então vamos lá, vou colocar aqui na minha batedeira 100 gramas de manteiga e ela tá em ponto de pomada, tá, gente? Pra ficar mais fácil de eu mexer. Ponto de pomada é aquele bem maciozinho, bem cremoso, tá? E vou colocar aqui meia xícara de açúcar. Então, vou colocar aqui o açúcar para bater. Vamos levar lá na batedeira, vamos deixar ele soltar um pouquinho, depois a gente já vai colocar os ovos, tá? Então, vou fazer um pouquinho de barulho. Tá, gente? Já vou colocar gemas, porque a gente tem os ingredientes só um pouquinho lá no fundo e a batedeira planetária é ruim pra gente bater lá o fundinho, né? Então, vou colocar aqui 3 gemas. Tá, gente? Não tô trabalhando com clara aqui, então são só as gemas que a gente vai usar. Dá preferência de usar os ovos grandes, para que as gemas sejam grandes também, tá bom? Então, ó, vamos bater um pouquinho. Tá? Preciso ter aqui na minha mistura, gente, o açúcar bem dissolvido. Então, esse é o segredo que a gente tem dos nossos sequilhos, tá? Eu preciso bater e mexer aqui até o ponto que eu não tenho mais aquele cristal de açúcar. Não tô escutando mais aquele cristal de açúcar, tá? Então, vou colocar aqui, gente, um pouquinho da baunilha. Eu tenho aqui exatamente 10 gotas de baunilha. Então, eu só tô colocando a baunilha para dar encobrir um pouquinho o cheirinho de ovo que a gente possa ter no caso do nosso biscoito, tá? Mas o que eu quero de sabor aqui não é a baunilha, o que eu quero de sabor são as castanhas que eu vou usar, tá? Então vamos lá. Deixa eu tirar isso aqui para poder levantar a batedeira, gente, senão a gente vai ficar com dificuldade de bater, tá? Porque ela é funda. E olha, vou levantar o meu bol para ficar mais fácil para bater, tá?
Tá, gente? Então, olha, bateu a manteiga, a gente tá vendo já que ela tá mais pastosa, que a gente não tem mais cristalzinho de açúcar, já para e põe o restante dos ingredientes, tá? Então, olha, deixa eu levar isso pra lá, pra poder começar a misturar os nossos secos. Então, vocês vão ver que vocês vão bater aqui só a manteiga com açúcar, as gemas e vai colocar a essência. A hora que bateu, que tiver bem maciozinho, a gente vai vir com os secos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu só limpar aqui. Tá, gente? Então, a hora que vocês viram que tá já bem a massa, bem batidinha, já derreteu todo aquele açúcar, né? Os cristalzinhos não tem mais, a gente vai começar a misturar os secos. Então, o que que eu tenho aqui, olha? Eu tenho 100 gramas de castanha do Brasil triturada no liquidificador. Então, eu coloquei no liquidificador e só pulsei. Não tá totalmente farinha, tá? Mas é o primeiro que vai entrar aqui dentro do meu sequilho, tá bom? A gente fala sequilho, gente, porque a maior parte desse nosso biscoito é amido, tá? Então, por isso que a gente fala de sequilho. Então, olha, coloquei aqui as castanhas, misturei, e agora eu vou vir com o sequilho, agora eu vou vir com o amido, tá? Então, olha, já vou colocar aqui, eu tenho 1,5 xícaras de amido, tá? Opa, levantou uma poeira aí. Então, gente, aqui eu tenho 1,5 xícaras de amido, tá? Então, o que a gente fala? Sequilho porque tem bastante amido. A gente vai trabalhar com mais amido do que com a farinha de trigo, tá? Então, vocês vão mexendo e vão apertando para que essa manteiga puxe bem o amido, tá? A gente vai ter que mexer com a mão aqui um pouquinho, não tem como a gente colocar só com a espátula, tá, gente? Para poder apertar e fazer unir essa massa, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui uma colher para limpar. Ó, vou tirar daqui. E vamos lá, tá? Já vou colocar aqui o meu fermento, então vai uma colherzinha de café de fermento. E eu vou vir aqui, gente, olha, com a mão e a gente vai unir essa massa, tá? Se a gente fica só com a espátula, não consegue unir, tá? Então, vai vendo que ela tá grudando nos meus dedos, olha, tá? Isso quer dizer o quê? Que ela tá bem úmida ainda, então tá fazendo falta a farinha, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 xícara de farinha de trigo e eu vou colocar de pouquinho, tá? Porque dependendo do ovo que vocês usaram, o tamanho do ovo, talvez eu precise dessa xícara inteira e talvez não precise, tá? Então, olha. Posso usar no lugar da castanha do Brasil, não gosto da castanha do Brasil, posso usar uma castanha de caju, tá? Posso usar avelã, posso usar uma amêndoa. Lembra sempre que a avelã e a amêndoa precisa ser torrada, tá? Então, olha, aqui a gente já tem uma bolinha, uma massinha, tá? Só que ela ainda está grudando bastante na minha mão, então eu vou colocar mais um pouquinho, tá? Ainda tem farinha de trigo aqui, tá vendo? Então não põe tudo numa vez, porque senão às vezes vocês ressecam demais o biscoito, tá? O que a gente vai fazer, gente? Eu coloquei aqui um pouquinho mais de farinha, vou mexer essa massa até que ela vai puxar toda essa farinha daqui. Vou colocar essa massa num saquinho e vou levar para a geladeira, tá? Ela vai ficar na geladeira pelo menos meia hora. Então, a gente tem aí de meia hora a 1 hora. Ela vai ficar um pouquinho mais firme para que eu possa abrir ela no rolo e ficar fácil para eu trabalhar. Então, o que é assim, é bom. Vocês não põem toda a farinha, porque quando ela descansa, ela acaba acomodando direitinho e a gente vai ver que a manteiga firma, né? E a gente tem mais facilidade de mexer. Então, se na hora de moldar os nossos biscoitos eu sentir que ele tá muito grudento ainda, que tá grudando no saquinho e tá perdendo o formato, aí a gente pega e coloca um pouco mais de farinha, tá? Não coloca já um montão agora, porque senão depois vocês podem ter os biscoitinhos mais secos, tá? Então, olha. O cheiro, né, da castanha do Brasil é muito gostoso, né, gente? Então, olha, eu tenho uma massa, vê, bem macia, tá? Olha, bem maciazinha, parece uma pasta americana bem macia, tá bem macia mesmo.
Então é isso que eu quero dessa massa. Então agora eu vou colocar ela no saquinho, vou levar para a geladeira e deixa ela lá, de meia hora a 1 hora, para a gente ter facilidade de mexer. Esse pouquinho de farinha vocês guardam, deixa aqui do lado, que a hora que a gente for abrir a massa, se tiver necessidade, a gente usa, tá bom? Então vamos lá. Tá, então a nossa massa já tá aqui há 1 hora na geladeira. Olha, gente, para vocês verem o como ela fica mais firme, tá? Então lembra como a gente fez? Bem maciazinha, olha, agora ela tá bem firme, tá? Então a nossa manteiga já ficou mais firme, ela, olha, tem uns pedaços aqui de castanha, olha, que delícia, tá? Então o que eu vou fazer? Vou abrir ela com um rolo entre plásticos, que fica mais fácil pra gente trabalhar, tá bom? Então, ó. Vamos deixar a nossa massinha aqui, ela tá bem gelada, se você quiser deixar ela um pouquinho antes parada, uns 10 minutinhos para fora, ela já dá uma leve amolecida para você poder trabalhar, tá? Apesar que quanto mais firme ela tiver aqui, mais fácil. Então, olha, coloquei um outro plástico por cima, é um saquinho de celofane isso, tá, gente? Ó, vamos lá, vamos prender o saquinho e vou abrir com o rolo, tá? Normalmente, ela fica boa numa medida de uns 2, 3 milímetros pra gente poder trabalhar, tá? Se você, não quero abrir, prefiro fazer ela de bolinha, também pode fazer de bolinha, tá? Faz uma bolinha, dá uma leve achatada nela pra ela poder não ficar tão gorda no meio e ela poder assar direitinho, tá bom? Então, ó. Tá? Vou deixar aqui. Olha, gente, a massa, ela fica todinha salpicadinha da castanha, tá? Então, isso daqui que a gente vai ter de sabor, tá? Não precisa fazer farinha, porque aí a gente sente mastigar, tá bom? Então, olha, o que eu vou fazer? Eu tenho cortadores de formatos diferentes, e aí a gente pode fazer vários formatos e vários tamanhos. Tá? Então, cortador daqueles de plástico que a gente pode ter em casa, esses de metal, usem o que vocês gostarem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos cortar o nosso biscoito, tá? Eu sei que cada cidade fala uma coisa, biscoito, bolacha, né? Aqui em São Paulo é biscoito, bolacha. Bolacha, né? Biscoito, bolacha, mas não tem recheio? Sei lá, viu, Bruno? É uma briga boa na internet. Tá, gente? Então, olha, faz de coraçãozinho, tem de florzinha. Vocês podem fazer vários formatos, tem estrelinha, o formato que vocês gostarem para trabalhar, tá? Vocês podem brincar também com tamanhos menores e até vender esses tamanhos para pessoal de cafeteria, tudo. Ou na casa de vocês, vai receber alguém, põe lá na xícara de café um biscoitinho, tá? Um menorzinho que fica bem delicado, bem gostoso, tá bom? Então, olha, o que a gente vai ter aqui, gente? Vou pegar a minha massa, olha, que eu falei pra vocês, quanto mais firme ela tiver, mais fácil eu tirar e ela não perder o formato, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui. Vou pegar uma assadeira fina, tá vendo? Que a gente não tem assadeira de bordas altas. Se você não tiver essa daqui é uma assadeira de bolo de rolo, tá? Eu tô virando ela ao contrário pra não ter nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma espirradinha de leve num desmoldante, mas bem de leve, tá? Não é pra pôr um monte. Como a gente tem um biscoitinho que ele tá em bastante manteiga, ele não vai grudar na nossa assadeira. Então, eu só ponho um desmoldante de leve pra gente não fazer força pra tirar, tá? Pra ele não quebrar, porque o nosso biscoito é muito delicado, tá bom? Então, olha, vou colocar aqui os corações. Pode colocar eles próximos, porque ele não cresce, tá, gente? Ele só vai dar uma leve estufadinha. E aí eu vou levar os meus biscoitos para o forno. O meu forno já tá pré-aquecido a 180 graus. Se vocês forem fazer num forno elétrico, vocês colocam ele a 160 graus, tá? Se for o fogão de casa, 180. Então, olha, vamos colocando os nossos biscoitos, vamos levar para assar num forno pré-aquecido, mais ou menos em torno de 20 minutinhos, tá? Em torno de 15, 18, 20 minutos. Vai dando uma olhadinha. O que a gente precisa, gente? As bordinhas dele vão começar a ficar mais coradinha, você já tira.
Às vezes você pode até olhar o biscoito de vocês e vai ver que ele tá branquinho ainda. Como é um biscoito de maisena, ele é branquinho, ele não vai corar, tá? Ele vai demorar muito para corar. Se você deixar ele até ficar corado, às vezes ele vai ficar seco demais. Então vocês colocam ali, a hora que a bordinha dele estiver começando a ficar dourada, vocês já tiram, deixa ele esfriar na assadeira e aí vocês soltam ele para poder trabalhar, tá? Não faz ele muito fino, gente, porque depois ele quebra com facilidade, tá? Se fizer bem fininho. Então, deixa ele aí um pouquinho mais larguinho, como eu falei para vocês, aí uns 2 milímetros, 3 milímetros, para poder ficar mais fácil da gente poder embalar, de poder manusear ele, banhar no chocolate e tudo mais, tá? Então, olha. Isso daqui, gente, eu tô só com um pedaço de massa, né? Para trabalhar, ele rende bastante. Então, vocês podem fazer isso daqui mesmo para dar de presente, fica bem bacana. Põe num vidro bonito, às vezes até aqueles vidros que a gente guarda em casa, né? Põe uma fita bonita, tá usando bastante os vidros. Põe uma fita bonita, um cartão bonito e aproveita para presentear o pessoal, que agora tá precisando de Dia das Mães, precisando fazer novidade, né? Tá? Não quer gastar muito, é uma massa que a gente gasta bem pouco. E até se vocês usarem o amendoim triturado, fica gostoso, tá? Porque o amendoim é mais barato, então também fica bom. E normalmente a gente tem em casa, né? Nozes, castanha do Brasil, que é o que a gente usou agora, castanha de caju, tá bom? Pode fazer, brinca, tá bom? Então aqui, olha, o que a gente tem? A massinha que vai sobrando, ó, você vai abrindo ela e vai tirando o biscoitinho até acabar toda a massa, tá? Então, eu não vou abrir toda agora, vou deixar para abrir depois, porque esse daqui é só para vocês verem e aí já dá o suficiente para a gente tirar, tá? Então, eu vou levar para o forno agora e a gente vai deixar aí um tempinho aí, de mais ou menos uns 15 minutinhos, a gente volta para olhar, para ver se ele já tá pronto. E a gente vai deixar esfriar na assadeira, tá? Então, vamos lá. Então, gente, já deu o nosso tempo aqui do forno, as nossas bolachinhas já estão ficando douradinhas, então já vou tirar. Tá, vamos desligar aqui. Olha. Então aqui, gente, dá uma olhadinha. Vocês vão ver aqui que ela tá bem douradinha aqui na bordinha e o resto dela tá branca. Então isso quer dizer o quê? Olha, ela tá macia aqui em cima ainda. A gente põe a mão nela, ela tá fofinha, tá? E o que a gente vai ver aqui, ó, quando eu mexer nela, olha, ela tá levemente dourada na parte de trás. Então, tá bem quente, tá? Ela tá levemente dourada. Não precisa deixar corar muito, porque senão ela vai ficar seca, tá? Então aqui a gente vai deixar agora ela esfriar totalmente pra gente poder soltar ela dali e aí poder trabalhar, tá? Então, como eu falei pra vocês, a gente vai banhar um pedacinho das bolachas. Então, eu vou pegar um pedaço de papel manteiga, tá? Põe aí na mesa de vocês um pedaço de papel manteiga. As bolachas têm que estar totalmente frias para a gente poder banhar, senão o nosso chocolate não vai cristalizar. E aqui agora eu estou usando a cobertura da Genuine ao leite. Então você pode usar tanto a branca, fazer ele mesclado, você pode fazer com a meio amargo. Então brinca com o sabor que você gostar, tá bom? Então aqui eu vou estar usando hoje a cobertura ao leite, que eu já derreti também no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Cada vez que o micro-ondas parar, a gente mexe o nosso chocolate, tá? Então eu derreti o chocolate, não preciso ficar esperando que esse chocolate atinja alguma temperatura certa para trabalhar, então eu derreti o chocolate, eu já posso usar. Então aqui no caso da cobertura, o que é importante, gente, é ela, quanto mais quente ela tiver, né, a gente acabou de derreter, ela atingiu aí os seus 48 graus mais ou menos, ela vai estar bem fina, bem líquida. Então a cobertura é sempre boa que ela esteja quente para que a gente possa ter ela mais fina e que ela possa render mais, tá? Então é muito boa a cobertura da Genuine, tem um sabor bem gostoso, ela é bem macia, então é isso que vale a pena pra gente trabalhar, tá? Vou comer, gente, o chocolate ele derrete na boca, não é aquele chocolate duro que a gente põe na boca e não derrete, tá? Então aqui, olha, tem a minha bolachinha, eu só vou afundar metade dela aqui, ó. Deixa ela escorrer. Se você quiser banhar a bolachinha inteira, pode. Se você quiser rechear essa bolachinha, pode rechear, tá? Então, olha, e vou colocar ela aqui no meu papel manteiga.
deixa ela secar totalmente, não deixa ela próximo de janela, nem de ventilador ligado em cima, porque acaba ficando feio, o nosso chocolate às vezes acaba perdendo um pouco o brilho, tá? Deixa ela secar ao natural. E aí a gente pode colocar numa caixinha, num saquinho, com uma fita, num vidro, tá? Brinca aí com a embalagem bonita que vocês quiserem, ó. Diz, gente, quem é que não gosta de ganhar um presentinho assim, não é? Tá? Então, é isso que a gente vai fazer nas nossas bolachas. Se vocês quisessem fazer uma parte delas com chocolate na massa, também é só acrescentar o chocolate, como eu tinha falado já antes pra vocês, tá bom? Olha. Tá? Bem fácil de fazer, né? Agora a gente vai deixar elas cristalizarem, né? O chocolate cristalizar. E aí a gente já monta na nossa caixinha o jeito que a gente quiser trabalhar, tá bom? Deixa ela escorrer bem, tá, gente? Pra vocês não terem que fazer acabamento dessa parte que a gente banhou, tá bom? Olha. Tá? Olha que bonitinho, tá bom? A cobertura, quando sobra, a gente pode de novo colocar num potinho, fechar e usar depois outro dia, tá, gente? Então aqui agora o nosso biscoitinho aqui, nossa bolachinha, né? Biscoito bolacha, nós estamos aqui ainda na discussão, biscoito bolacha. Tá, gente? Já tá cristalizando, olha, tá? Então o que a gente faz? Olha, cristalizou, pode tirar já do papel e embrulhar, tá? Vocês viram que eu fiz algumas rebarbinhas, eu fiz uns corações bem pequenininhos, então eu acabei colocando o coração grudado no chocolate, tá? Olha que gracinha que ficou, tá? Pra ver direitinho, gente. Então, olha, super fácil de fazer. Tem uns aqui que ainda não secaram, olha. Então aqui eu tenho uma florzinha, aqui a gente tem outro modelo de florzinha, tá vendo? Dá pra vocês brincarem com bastante formas diferentes de trabalhar, tá? Então é isso, gente. Deu para entender o que a gente fez aqui hoje? Super fácil de fazer, super gostoso. Muda aí os sabores com as castanhas diferentes. Pode colocar uma canela, pode colocar uma raspa de limão ou de laranja para dar um sabor também, tá? Pode usar o cacau ou o chocolate 50% ou 33% da Genuine dentro dos nossos chocolates. Aqui eu banhei com a cobertura porque a gente não vê a necessidade de fazer a temperagem no chocolate, porque a cobertura é super gostosa, tá, gente? Então vai ficar bem bacana. E é isso, então deixa aí seu comentário se você gostou, faz e me manda lá para eu ver o que vocês fizeram, tá bom? E já se inscreve aqui no canal, porque domingo que vem tem receita nova, tá bom? Então a gente se vê domingo, tá? Um beijo e obrigada, até lá!